Muito bem. Bom, gente, vamos para mais uma aula aqui de Direito Penal, dando sequência ao nosso tema Crimes contra a Vida. Nós estamos falando de delito de homicídio, não é isso? Já falamos lá de homicídio simples, falamos de algumas figuras do homicídio qualificado, falamos de feminicídio. Salvo o melhor juízo, vocês me corrijam, nós terminamos o tema feminicídio, vou projetar aqui, nós terminamos feminicídio, não falamos de homicídio de autoridades, da qualificação lá em razão de serem autoridades as vítimas. Deixa eu projetar aqui. Isso. Visualizam o slide? Visualizam? Visualizamos. Ok. Nós encerramos, eu acho que nós falamos de tudo de feminicídio. Nós chegamos aqui até a dizer se era qualificadora objetiva, subjetiva, falamos o que seria a circunstância de condição do sexo feminino, não falamos? Eu acho que nós chegamos até aqui. Acho que chegamos a falar disso, sim. É isso mesmo, professor. Agora vamos partir para falar de autoridades. Vamos lá. Mais uma vez, apenas para fins de referência, temos o homicídio simples, pena de 6 a 20 anos, falamos do simples, falamos do privilegiado, falamos do qualificado, e agora nós temos uma outra qualificadora, falamos de algumas qualificadoras previstas aí nos incisos do parágrafo 2º, e temos mais esta qualificadora, esta prevista no inciso 7, que se refere ao homicídio contra agente estatal, ou seja, contra aqueles que trabalham direta ou indiretamente na segurança pública. Vejam o que descreve aí o inciso 7. Se o homicídio for cometido contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional, da Força de Segurança Nacional, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão desta condição. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. Como todos os demais homicídios qualificados, se o homicídio for cometido contra um agente estatal, em função desta condição, a pena também é qualificada, a pena também é de 12 a 30. Vejam vocês, contra a autoridade ou agente descrito no 142 e 144. 142 e 144 estão as polícias. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Legislativa, estão as polícias. Integrantes do sistema prisional, hoje nós temos aí, foi criada a Polícia Penal. A Polícia Penal, inclusive, vocês devem ver aí, está com um concurso em aberto aí para a Polícia Penal aqui de Minas, 4.000 e poucas vagas, se não me engano. Os integrantes do sistema prisional, da Força de Segurança Nacional. A Força de Segurança Nacional ela é integrada por policiais e militares. Acho que o 142 e o 144, além de polícias, fala dos militares também. Em função ou em decorrência dela, ou do seu cônjuge, não é só contra as autoridades ou contra os agentes estatais. Também, se o homicídio for contra o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, todos esses homicídios cometidos em razão desta condição, ou seja, a pessoa foi morta, o delegado foi assassinado por ser delegado de Polícia Federal, por ser delegado de Polícia Civil. Ele não foi assassinado porque ele arrumou uma briga no trânsito e foi morto por isso, não. Correto? Tem que ser em razão da sua condição para que nós tenhamos a presença da qualificadora. E veja, gente, só para eu não falar bobagem,
142 e 144. Coloquem aqui, alguém, por favor, joga aqui no chat, 142 e 144 da Constituição Federal. Mas são as Forças Armadas e as polícias, tenho quase certeza. 142, 144 a segurança pública em geral, e 142 Forças Armadas, confere aí para mim. Isso, exatamente, exatamente. Forças Armadas e Segurança Pública, beleza? Se for cometido homicídio contra eles em função desta condição, ou seja, você vai matar um policial por ele ser policial, vai matar um integrante do Exército por ele ser integrante do Exército. Esse pessoal das Forças Armadas estão muito aí compondo a Força Nacional e cuidando das fronteiras. A presença dessa qualificadora. Beleza? Aí, gente, nós temos o seguinte questionamento. Trata-se de uma qualificadora objetiva ou subjetiva? Toda vez que se faz esse questionamento, vocês têm que ter em mente o quê? Vocês sabem que lá nasquelas primeiras qualificadoras, nós temos as objetivas e as subjetivas. O que eu disse para vocês que são subjetivas? Subjetiva diz respeito à motivação, motivo fútil, motivo torpe, são qualificadoras subjetivas. Qualificadoras objetivas dizem respeito à forma de execução, com o uso de fogo, uso de veneno, de emboscada. Essas são qualificadoras objetivas, forma de execução. Qualificadora subjetiva, motivo, correto? Peraí. Apesar... Exato, é bastante questionável mesmo, Cláudio. O entendimento dos maiores, melhores, o entendimento dos grandes doutrinadores é no sentido de que se trata de uma qualificadora objetiva. Trata-se de uma qualificadora objetiva. Apesar de que, pela redação, pela forma como é exposta, você está matando um policial em razão da sua condição de policial. Se nós entendemos como sendo uma qualificadora subjetiva, não há possibilidade de aplicarmos outra qualificadora subjetiva. Aqueles que entendem que se trata de uma qualificadora objetiva, veem a possibilidade, por exemplo, de você, de uma pessoa, de um determinado autor, né, do réu, daquele que cometeu o delito, eles vislumbram a possibilidade dele cometer o delito contra um agente de segurança pública por motivo torpe. Por exemplo, a pessoa mata o policial porque o policial o prendeu em flagrante. Ele estava em situação de flagrância, o policial o prendeu em flagrante, ok, passado o momento, quando ele se vê solto, ele vai lá e mata o policial. Ele está matando o policial por ser policial, ok, e ele está matando por um motivo fútil, motivo torpe. Vocês lembram, o motivo torpe é aquele que traz a característica de ser repugnante, desprezível. O policial estava exercendo o seu trabalho e foi morto em função disso, correto? A maioria dos doutrinadores entendem que se trata de uma qualificadora objetiva, beleza? Mas, como muito bem colocou aí o Cláudio, é questionável. Esses que entendem que é objetiva não veem que é plenamente possível você ter um homicídio em que haja a presença desse inciso 7 e também do inciso 2, por exemplo, do motivo torpe. Aí nós temos alguns problemas nessa qualificadora do 7. Olha só para vocês verem. Fala-se ainda,
ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o terceiro grau. Cônjuge, né? Temos uma relação aí de casamento, companheiro, união estável, parente consanguíneo tranquilo, né? Ele estabelecido lá por relação de sangue. O que se questiona aqui é quanto ao filho adotivo, porque, na verdade, o inciso 7, ele não faz referência, ele não fala simplesmente de filho, né? Ele contempla somente parentes consanguíneos. E filho adotivo não é parente consanguíneo. Então, em razão disso, adotando a estrita legalidade, é o que se espera no direito penal, né? Nós temos aí um dos primados do direito penal, é o princípio da legalidade. Observando-se o princípio da legalidade, se a pessoa morta for um filho adotivo de um dos agentes ali de segurança pública, boa noite, Maria Clara, de um dos agentes de segurança pública, a qualificadora não está presente. Por mais que a Constituição estabeleça que não há distinção entre filhos adotivos e filhos nascidos, né, filhos de sangue, digamos assim, por mais que não possa haver distinção entre direitos e obrigações entre eles, não possa haver distinção de direitos, obedecendo-se ao princípio da legalidade, nós chegamos à situação de que o inciso 7 prevê simplesmente a qualificadora para o parente consanguíneo, e filho adotivo não é parente consanguíneo. Não entendi, Maria Clara. Deve haver um estabelecimento sobre... Não entendi o seu questionamento. Quer abrir o áudio aí? Sobre avós, sobrinhos, um questionamento que é a respeito da existência ou não da qualificadora? É tipo assim, professor, é porque ela falou alguma coisa a respeito de avó e filho não ser permitido, mas tio e sobrinho ser permitido. Eu queria saber como que isso funciona. Se é permitido, se havia até alguma coisa na Constituição a respeito disso, de proibir, porque é uma coisa imoral, né? De certa forma. Permitir, proibir o quê? Permitir, proibir o quê, Maria Clara? O casamento entre pessoas da mesma família. Tipo assim, Sim. um tio-avô com um sobrinho, ou um primo segundo. Isso aí eu não vou me aventurar a te responder. Bom, sim, pode falar. Porque ela está no sexto período. Aí ela falou que teve essa pergunta e que ninguém soube perguntar. Então, é uma questão moral ou é uma questão fisiológica? Eu não vou me aventurar a te responder, não, Maria Clara, porque direito civil, em especial direito de família, não é minha área, não. Eu não vou me aventurar a responder, porque eu posso ensinar algo errado para vocês. Mas tem, sim, os impedimentos legais, mas esses impedimentos, eles são limitados. Eles são limitados. Tem situações que, para nós, realmente, né, para as pessoas em geral, poderiam parecer absolutamente condenáveis, absolutamente imorais, mas não são ilegais. Só que eu não me atreveria a dizer não, porque eu, sinceramente, eu não tenho conhecimento da área de direito de família, não. Que primeiro grau são filho, marido, irmão, e mulher, não sei o quê. Só que eu acho que é um moral.
Só que minha irmã, ela faz ciências sociais e ela fala que praticamente não tem nada comprovando que é uma coisa ilegal. Só que a gente sabe que é moral, porque a gente vai estar colocando. É muito complicado. O senhor sabe o que eu estou falando. Uhum. Sim, sim. Mas eu não me aventuro, não. Mas realmente o que não é ilegal não tem como a gente limitar, não. Por mais que a gente estranhe, não tem como nós impedirmos. Vamos lá, gente. Tá aqui. Sim, sim. Assim, filho adotivo, então, estaria fora, em razão em obediência ao princípio da legalidade. Quando eu falo princípio da legalidade, gente, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há crime sem lei anterior que o defina. Se não há crime sem lei anterior que o defina, a lei deve prever todas as circunstâncias da conduta típica. Se na descrição da conduta típica não se faz referência, se faz referência apenas a parente consanguíneo, não há que se falar em filho adotivo. Ok? Por mais que tem alguns filhos adotivos, né, que tem, como diz outro, tem mais valor do que o filho de sangue, a música lá de Sérgio Reis. Muito bem. Outra circunstância são os integrantes do Ministério Público e do Judiciário. Olha só para vocês verem que interessante. O inciso 7, ele faz referência apenas aos integrantes da Força de Segurança, das Forças Policiais, os integrantes das Forças Armadas, e aí vai segurança e integrantes dos policiais penais e os integrantes das Força Nacional de Segurança. A Força Nacional de Segurança, ela é composta, ela é uma força, digamos assim, ela é uma força composta por profissionais da área de segurança pública ou das Forças Armadas. Não temos menção aí nem a promotor de justiça, nem a juiz de direito. Ou seja, se um promotor ou um juiz forem assassinados em razão da sua função, nós não teremos a presença desta qualificadora. Correto? Inciso 7. Nós não teremos a presença dessa qualificadora. Beleza? Em obediência ao princípio da legalidade. Por mais que eles estejam aí diretamente ligados à aplicação da lei penal. É o promotor quem propõe a ação, é o juiz quem estabelece a pena. Beleza? Vamos lá. Alguém perguntou algo? Mesmo sendo... Como assim, Maria Clara? Não entendi, não? Nova Constituição. Estamos longe de nova Constituição. Estamos longe de nova Constituição. Vamos lá. Ai, gente, o que se sucedeu aqui? É aqui. Isso. Vamos lá. Tá certo. Vamos lá. Qualificadora de número 8, gente. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Nós temos armas de fogo de uso proibido, armas de fogo de uso restrito.
Tem algumas armas de fogo que podem ser somente de uso de uso das Forças Armadas ou Forças Policiais, né? Se nós temos até há pouco, né, apesar de que determinados tipos de fuzil, metralhadora HK, determinadas armas, elas são de uso restrito, elas não podem ser compradas, elas não podem ser utilizadas por particulares. Se eventualmente, ou não precisa nem, o particular ele pode se valer, né? Ele pode se valer de uma arma de uso restrito, não precisa nem ser necessariamente de sua propriedade, não. A gente vê ali muito aqueles vídeos bacanas ali gravando lá nos morros lá do Rio de Janeiro, que esse monte de menino novinho com fuzil, com metralhadora, com submetralhadora, arma de uso restrito. O homicídio causado aqui, nós temos então a qualificadora objetiva. O homicídio causado com a utilização deste tipo de armamento, a mera circunstância de estar se usando deste armamento, configura a qualificadora. E olha aí para vocês verem que interessante. Se a morte for por meio de uma pistola 380, que é de uso permitido mediante autorização legal, né, gente? Óbvio. Mas que é de uso permitido, que é de posse permitida, se for com 380 e não tiver nenhuma outra qualificadora, se for simplesmente assim, pena de 6 a 20. Se esse mesmo homicídio for cometido com a metralhadora HK, com a submetralhadora HK, que é de uso restrito, ainda que foi só com um tirinho, dedo leve, foi um tirinho só da metralhadora, mas a pena aí passa a ser de 12 a 30 anos em razão da restrição da arma. Correto? Arma de uso restrito. Arma de uso restrito. Vamos lá. Escondeu bem demais a arma. Isso é bom, sua arma não é bom, não. A arma não é bom, não. Vamos lá. A arma nunca foi meio de defesa. Nunca foi. Vamos lá. Homicídio culposo, gente. Homicídio culposo. Já falamos, então. Nós encerramos, assim, as qualificadoras. Encerramos as qualificadoras. Falamos de homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado. E agora vamos falar de homicídio culposo. Vocês estudaram no semestre passado, vocês estudaram lá, viram, né, qual é a distinção entre homicídio entre crime culposo e crime doloso. Crime doloso é aquele em que você tem a intenção de cometer a conduta. Crime culposo é aquele em que você comete a conduta, você incide na conduta prevista em lei, conduta descrita como crime, porém, incide nessa conduta sem intenção. Você incide nessa conduta por imperícia, imprudência ou negligência. São as 3 formas de culpa. São as 3 formas de culpa previstas que podem servir de elemento subjetivo para o cometimento de um delito. Vocês também viram que, via de regra, os delitos são dolosos. Via de regra, o elemento subjetivo é o dolo. Um crime, ele só existe na modalidade culposa, somente se comete o delito a título de culpa, se ele vier previsto em lei na modalidade culposa. Vejam vocês o que nós temos aqui, ó. Lá no caput do 121, como é que está descrito o homicídio? Matar alguém.
ponto, né? Matar alguém. Essa é a descrição típica do crime de homicídio. O parágrafo 3º nos diz, se o homicídio for culposo, nós não temos uma outra descrição da conduta típica. Nós não temos uma outra descrição. É a mesma descrição, ou seja, matar alguém. O parágrafo 3º nos diz, se o homicídio é culposo, o que vocês têm que concluir? Matar alguém mediante imperícia, imprudência ou negligência. Se matar alguém mediante imperícia, imprudência ou negligência, a pena é de 1 a 3 anos. Vocês lembram que no CAPT, no homicídio simples, doloso, a pena é de 6 a 20. Aqui a pena é de 1 a 3. Aqui, vamos lá. No homicídio culposo, vamos aqui primeiro. Vamos ver aqui tudo. Deixa eu ver aqui. Isso, temos que ver tudo aqui. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, e aí eu já destaco, antes mesmo de iniciar o parágrafo 4º, todas as qualificadoras que vimos são qualificadoras do homicídio doloso, ok? Todas as qualificadoras que agora acabamos de falar, do parágrafo 2º, são todas qualificadoras do homicídio doloso. Não existe homicídio culposo qualificado, beleza? Nós temos algumas causas de aumento, como logo vamos ver aqui, mas nós não temos homicídio culposo qualificado. Tranquilo? Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena aumenta-se de 1/3, então é uma causa de aumento, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º, e encerrando o homicídio, na hipótese de um homicídio culposo, o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Vamos por partes, gente. Mais uma vez, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, então vejam, temos a previsão de uma causa de aumento, não é qualificador, é causa de aumento. São aí de maneiras separadas. Quais são as causas de aumento? Inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Vocês podem pensar num homicídio cometido, um homicídio culposo, né, não intencional, cometido por um médico, e o erro seja de tal monta que ele tenha deixado de adotar alguma técnica, algum procedimento básico e presente em todos, igual numa determinada cirurgia, a gente pode pensar que deixar de esterilizar os instrumentos, esquecer um instrumento dentro do corpo da pessoa, né, seriam, assim, erros gritantes, erros grotescos mesmo, e estão aí ligados ao exercício da profissão. Temos um aumento de causa, temos um aumento de pena. Se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, se não diminuir as consequências do seu ato, ou se foge para evitar a prisão em flagrante. Vamos por partes. Vamos falar dessa primeira parte aí do parágrafo 4º. Primeira das situações, gente. Primeira das questões importantes para se fazer menção. O crime culposo ele tem 3 naturezas, ou é imperícia, ou imprudência, ou negligência. Na imperícia, a pessoa não tinha, em nenhuma dessas condutas, é importante se dizer, em nenhuma dessas modalidades, a pessoa quis cometer o delito. Em nenhuma delas, a pessoa quis cometer o delito. Ela deixou de observar o necessário dever de cuidado. Ela deixou de observar o necessário dever de cuidado. Ela não quis cometer o delito. Porque se ela tivesse por propósito cometer o delito, ela responderia por homicídio doloso e não culposo. Ok? Imperícia é quando a pessoa não tem conhecimento técnico
É quando a pessoa não sabe, ela não tem por propósito cometer homicídio, porém ela adota uma determinada conduta que ela não domina, ela não sabe o que está fazendo, e ainda assim o faz e acaba por cometer o homicídio não intencional de alguém. Imprudência. Se a pessoa ela confia demais em si, né? Por mais que ela saiba o que está fazendo, mas ela, como é que nós podemos dizer, ela brinca com a sorte, ela confia demais em si. Na imprudência nós temos um ato positivo, essa que é a principal distinção. Na imprudência nós temos um ato positivo, em que há a falta deste dever de cuidado. Na imperícia, nós temos falta de conhecimento técnico, e na negligência, nós temos uma omissão. Uma omissão, né? A pessoa ela foi negligente na forma de se portar, enquanto na imprudência nós temos um ato positivo, na negligência nós temos um ato negativo, no que diz respeito à observância do dever de cuidado. Então, em quaisquer dessas figuras, quando o crime é cometido sobre qualquer delas, nós estamos diante de um delito culposo. Falando da pena, gente, olha só para vocês verem, está descrito aí no caput, a pena é de 1 a 3 anos. É uma pena baixa, né? E é importante afirmar aqui que não se trata de homicídio de trânsito, não, viu? O homicídio de trânsito ele tem previsão específica no Código de Trânsito. Nós estamos falando aqui de homicídio culposo, homicídio não intencional de qualquer outra natureza. Nós não estamos falando aqui de homicídio de trânsito. O homicídio de trânsito está lá no Código de Trânsito brasileiro. Então, primeiro, muito questionável é a pena. A pena é de 1 a 3 anos. Você fala, pô, mas matou uma pessoa, a pena é apenas de 1 a 3 anos. Se ele não tivesse... Você perdeu, você retirou a vida de uma pessoa, e se a pessoa for primária, de bons antecedentes, se não tiver qualquer outro problema, ela vai pegar a pena mínima, vai pegar apenas 1 ano. Mas o porquê disso? Por que uma pena tão baixa? Porque, na verdade, o que se pune é a conduta. O que se pune não é o resultado. É o que se fala de desvalia da conduta. O que se pune é a conduta. O que se pune não é o resultado. E a conduta ela foi não intencional. Por mais que tenha se matado uma pessoa, a conduta foi não intencional. Se você tiver, por exemplo, um acidente de trabalho, o pessoal sempre cita o exemplo aí dessas construções, né, imensas, aí o pedreiro está trabalhando lá no alto de uma construção, arremessa um tijolo, uma ferramenta, seja lá o que for, de maneira absolutamente imprudente. Ele arremessa uma ferramenta, um tijolo, um saco de cimento lá de cima, e isso vem a pegar em alguém que está passando na rua e mata a pessoa. Isso é um caso típico de homicídio culposo. Pena mínima de 1 ano. Pena mínima é baixa, por quê? Porque nós temos que analisar o desvalor da conduta, não o desvalor do resultado. Ok? Se alguém é ameaçado de morte dentro da casa por alguém que possui posse de uma arma de fogo, a vítima pode conseguir posteriormente uma posse. Não, consegue, não. Não existe essa possibilidade de concessão de arma de fogo, de posse, mas é muito difícil. Mas não é pouco, não. É muito difícil. Excepcionalíssimo. Como assim, Hugo? O erro de tipo como? O erro de tipo seria um exemplo de crime culposo?
Sim, nós temos forma culposa nós temos a forma culposa, nós temos a presença do delito culposo no erro de tipo, mas não necessariamente nós precisamos da figura do erro para ter o crime culposo. Basta, estamos falando de homicídio, basta que o homicídio tenha sido cometido por imprudência, imperícia ou negligência, que nós teremos aí a figura do homicídio culposo. Isso é tão complicado, Ivo, porque você pode estar falando desde legítima defesa, né? Você pode trafegar aí de legítima defesa até lesão corporal ou tentativa de homicídio da sua parte. Depende muito da circunstância. Depende muito da circunstância. Porque nem... Aí ainda depende do seu advogado também, tá vendo? Depende muito da circunstância. Igual disse que tiro pelas costas. Nem sempre ser atingido pelas costas quer dizer que é suficiente para descaracterizar a legítima defesa. Nem sempre. É a circunstância, a situação fática que vai dizer, mas uma pessoa, uma coisa é certa, uma pessoa dentro de sua casa que venha a ser agredida com propósito aí de furtar, de matar, de estuprar, ela vier a ser morta numa circunstância dessa, é muito fácil de passar uma legítima defesa. Só que é sempre bom dizer, direito não é matemática, né? Mas direito não é ciência exata, não. E a depender da circunstância, como eu te disse, pode ir de legítima defesa, tentativa de homicídio, a simples lesão corporal, né? Vai depender muito da circunstância. Vamos lá. Aqui, gente, imperícia, imprudência e negligência. Muito bem, a pena é questionável, mas nós temos aí essa circunstância de que a pena varia, a pena é baixa em razão de que da conduta ser culposa, por mais que nós tenhamos a morte de alguém. No que diz respeito às causas de aumento, e mais uma vez eu insisto, são causas de aumento, não são qualificadoras, não existe homicídio culposo qualificado, existe homicídio culposo com causa de aumento. As causas de aumento, nós já falamos de inobservância de regra técnica, profissão, arte ou ofício, nós falamos aí da circunstância do médico, né, que realiza um procedimento de qualquer natureza absolutamente contra todas as normas técnicas, cometendo erros grotescos. Aqui nós temos a segunda possibilidade, se a pessoa matando por motivo culposo alguém, ou melhor, tendo uma conduta culposa que acabou por resultar na morte de alguém. Se essa pessoa não prestar imediato socorro à vítima, se deixar de prestar imediato socorro, nós temos uma causa de aumento. Mas é óbvio, é lógico, se nós não estivermos falando de uma vítima que morreu instantaneamente. Porque se a vítima tiver morrido instantaneamente, se a morte for imediata, né, vamos voltar lá ao exemplo do pedreiro, o pedreiro jogou um saco de cimento lá do terceiro andar, bateu na cabeça da pessoa, quebrou a cabeça, quebrou o pescoço, a pessoa morreu imediatamente, não podemos falar em omissão, em aumento de pena por autor do crime aí,
em razão da omissão de socorro. Não tem como socorrer quem já está morto. Correto? Outra circunstância. Aqui. Se não procura diminuir as consequências do seu ato. Se, é importante dizer aqui, se nós podemos pensar na diminuição, a pessoa ela pode prestar o socorro ela mesma, ou, se não tiver conhecimentos técnicos, ou se não tiver meios, ela pode solicitar esse auxílio a terceiros, não é? Vamos supor que a pessoa não tem conhecimento técnico nenhum, ela não sabe nada não sabe nada de nada, ou simplesmente não tem como ela prestar o auxílio, porque ela não tem meios de pegar a vítima e levar até um hospital. Nós estamos falando aqui do pedreiro que arremessou o saco de cimento, a vítima não morreu imediatamente, mas ele tem só aquela barra circular, aquela... Como é que ele vai prestar auxílio? Né? Nesse caso, e aí vamos excluir a possibilidade do SAMUR, né? Neste caso, se a pessoa recebe o auxílio, mais uma vez, se a pessoa recebe o auxílio de terceiros, se a pessoa recebeu o auxílio de terceiros, essa causa de aumento ela não vai estar presente. Agora, veja, quando aquele que comete a conduta culposa, esse auxílio de terceiros, ele só não vai existir, ele só vai ter o efeito, o auxílio de terceiros só vai ter o efeito de retirar a causa de aumento se este auxílio de terceiros foi prestado voluntariamente. Se esse auxílio de terceiros ele foi prestado, o que eu quero dizer? Os terceiros foram mais rápidos do que o próprio autor do delito na prestação na prestação de socorro. Se a prestação de socorro realizada pelos terceiros foi realizada, se essa prestação de socorro dada pelos terceiros foi realizada exatamente porque o autor da conduta se omitiu, neste caso, por mais que a pessoa tenha sido socorrida por terceiros, a causa de aumento vai estar presente. Por que a causa de aumento vai estar presente? Porque competia ao autor, num primeiro momento, prestar o auxílio. Beleza? Agora, se o autor não prestou, o autor do delito não prestou o auxílio porque outras pessoas se anteciparam a ele, eles nem deram tempo, vamos falar lá vamos exemplificar. O pedreiro que arremessou o saco de cimento lá de cima, se antes dele descer lá, antes dele chegar lá embaixo na construção, a pessoa já estava sendo assistida, ele não vai ter a causa de aumento. Agora, se o pedreiro está lá em cima, ele arremessou o saco de cimento, ele desceu lá embaixo e ficou olhando a vítima e não prestou, mesmo tendo meios de prestar o socorro, ele não prestou, e só diante dessa sua inação foi que terceiros prestaram auxílio. Neste caso, por mais que haja o auxílio de terceiros, o pedreiro ele vai responder pela omissão pela causa de aumento no crime culposo aí, correto? Então vai depender muito da situação prática, se esse auxílio de terceiros foram os terceiros que se anteciparam ou se foram os terceiros que prestaram o socorro porque o autor do crime se omitiu. Alguém levantou a mão para perguntar alguma coisa, não? Não?
Aqui, gente, nós ainda temos a circunstância... Fala aí, Maria Clara. Não estou entendendo o que você está falando. Quanto à prestação de auxílio, como eu disse, a situação é essa. Se a pessoa, se a prestação de auxílio realizada por terceiros só foi realizada por terceiros porque o autor da conduta não prestou, por mais que a vítima tenha sido auxiliada, o autor vai responder pela causa de aumento. Situação 1. Situação 2. Se o autor não prestou o auxílio porque terceiros nem deram a ele oportunidade de prestar, o pessoal já se antecipou, os terceiros, neste caso, o auxílio dado por terceiros vai fazer com que a causa de aumento não incida sobre ele. Nós temos que saber qual o motivo da prestação de auxílio por terceiros. Tranquilo? Uma outra circunstância que deve ser dita aqui, gente, é o seguinte. Se a pessoa não prestar o imediato socorro, né, ainda estando a vítima viva, óbvio. Se a pessoa não prestar o imediato socorro em razão de risco pessoal, né, se a população está ameaçando linchar a pessoa, está ameaçando linchar o pedreiro que matou o menino que passava lá na rua, e se ele não presta o auxílio porque está sendo ameaçado de linchamento, aquele que causou o homicídio, ele não responde pela causa de aumento, não. Porque não tinha como ele prestar o auxílio em razão da conduta das outras pessoas que queriam linchá-lo por ele ter matado culposamente a criança. Correto? Então não pode... A prestação de auxílio tem que ser sem risco pessoal para aquele que está prestando. Se houver risco pessoal para ele, como nessa situação, a pena dele não tem como ser aumentada. Maria Clara, se você quiser, pode abrir o áudio aí e perguntar, viu? E às vezes, como eu vou falando muita coisa, eu fico perdido na pergunta escrita. Aqui, gente, fala-se de uma inconstitucionalidade. Que inconstitucionalidade existiria nesta primeira parte do parágrafo 4º? Que inconstitucionalidade existiria nessa primeira parte do parágrafo 4º? Essa parte final. Olha lá o parágrafo 4º. Vamos a ele. No finalzinho. Ou foge para evitar a prisão em flagrante. Há previsão no parágrafo 4º que a pessoa que foge para evitar a prisão em flagrante, ela teria a pena aumentada. Entende-se que essa causa de aumento aqui é inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Você aumentar a pena porque a pessoa não prestou auxílio, você aumentar a pena porque a pessoa não procurou reduzir os defeitos da conduta, tudo bem.
Ela não prestou auxílio, podendo prestar auxílio. Ela não prestou, causa de aumento. Podendo prestar, podendo arrumar meios de diminuir os efeitos, as consequências do ato. Por exemplo, podendo solicitar ajuda de terceiros, ela não solicitou, ok, aumento de pena. Agora, pelo simples fato dela fugir do flagrante, muitos autores entendem que isso aí seria inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição determina que ninguém tem obrigação de fazer prova contra si mesmo. Você tem a mera circunstância, suponhamos que não está presente a circunstância do socorro à vítima, nem está presente a circunstância de diminuir as consequências do ato. Suponhamos que a vítima morreu imediatamente. Se ela morreu imediatamente, ela não tem que prestar socorro a ela. Se ela morreu imediatamente, não precisa diminuir as consequências do ato. Você vai aumentar a pena pela pessoa em razão do autor não fugir do flagrante? Isso seria inconstitucional, correto? Está em lei, porém, é questionável a sua constitucionalidade. Vou falar aí, Maria Clara. Quer falar algo aí, Maria Clara? Vamos lá. A parte final do parágrafo 4º, gente, ela se refere a um homicídio doloso. Se o homicídio, sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3. De 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60. Vejam que essa última causa, a segunda parte aí do parágrafo 4º, ele se refere exclusivamente aos homicídios dolosos, seja na modalidade simples, seja na modalidade qualificada. Se refere aos homicídios dolosos, correto? Então, nós podemos ter um homicídio simples com causa de aumento, se a pessoa matou alguém sem nenhuma qualificadora, e ele não tiver nenhuma causa de aumento, ele não tiver nenhuma circunstância desfavorável, ele vai pegar a pena mínima, 6 anos, porém a sua vítima tem 13 anos de idade. Aumenta a pena em 1/3. 6, 1/3 de 6, 2, 6 mais 2, 8. Vai pegar a pena de 8 anos. Correto? Se for um homicídio qualificado, 12 a 30. Suponhamos que a pessoa não tem nenhuma circunstância desfavorável. Se ela não tem nenhuma circunstância desfavorável, ela vai pegar a pena de 12. Se ele matou se a vítima dele tinha 13 anos de idade, ele pega a pena mínima 12, aumentada de 1/3, 1/3 de 12, 4, 12 mais 4, 16. Vai pegar 16 anos. Correto? Primeira parte do parágrafo 4º, causas de aumento para homicídio culposo. Segunda parte do parágrafo 4º, causas de aumento para homicídio doloso. Beleza? Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. A finalidade da pena é prevenir e reprimir, né? Prevenir e reprimir o cometimento de crimes. Você reprime o cometimento de crimes, você reprime o cometimento de crimes e você também previne para que a pessoa não venha novamente a cometer delitos. Né? Quando se fala em repressão, você olha para o passado, quando se fala em prevenção, você olha para o futuro. Não é isso? Ocorre que, sendo o homicídio culposo, ou seja, não intencional, se as consequências do delito forem atingirem a pessoa de maneira muito grave, o juiz pode deixar de aplicar a pena. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Nós temos aí um caso de perdão judicial. E é fácil a gente pensar neste exemplo. Suponhamos que aí o pedreiro que arremessa a ferramenta, o saco de cimento,
Quem estava passando lá embaixo na construção era o auxiliar de pedreiro, o servente pedreiro, filho dele. Era o servente pedreiro, filho dele. Mediante uma conduta culposa, ele causa a morte do próprio filho. A pena, neste caso, é absolutamente desnecessária no sentido de repressão. Né? Não tem pena maior do que você perder um filho, você matar o próprio filho de maneira, nós estamos falando, não intencional, nós estamos falando de homicídio culposo. Correto? Daí tem que se dizer, é uma faculdade ou uma obrigação a não aplicação de pena? Olhando o parágrafo 5º, a gente pode entender que é uma faculdade, já que ele fala assim, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Só que apesar de estar aqui presente o verbo poder, na verdade não se trata de uma faculdade. É uma obrigação. O juiz, estando presentes essas circunstâncias em que a pena se torna desnecessária, o juiz ele tem a obrigação de não aplicar a pena. Não é por mais que o verbo aqui no parágrafo 5º seja o verbo poder, né, poderá, não é uma faculdade, não, é uma obrigação. Estando presentes os requisitos legais, o juiz tem a obrigação de não aplicar a pena. Correto? Vamos lá. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3. Vejam que todas as causas de aumento são 1/3, né, gente? Homicídio culposo, 1/3. No doloso lá também 1/3. Agora o parágrafo 6º também 1/3. A pena é aumentada de 1/3. Aqui não. Ali é 1/3 sempre. 1/3 fixo no culposo, parágrafo 4º. 1/3 fixo no segunda metade do parágrafo 4º. Parágrafo 6º fala de 1/3 à metade. A pena é aumentada de 1/3 à metade se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Nós estivemos falando, então, Se nós estivermos falando, então, de delito praticado por grupo de milícia ou grupo de extermínio, né? O grupo de milícia, normalmente, prestação de serviço privado. As milícias aí que tem... A gente ouve muito falar de milícia no Rio de Janeiro, né? Cometido por milícia ou por grupo de extermínio, nós vamos ter um aumento de pena. Esse aumento não é fixo, é de 1/3 à metade. Agora, vejam vocês, nós temos algumas observações a fazer com relação a essa causa de aumento. Aqui fala milícia privada ou grupo de extermínio. O crime é praticado por milícia privada ou grupo de extermínio. Mas não fala a quantidade de integrantes. Nós não sabemos se são 2, se são 3, se são 4. A lei não traz a previsão de quantos integrantes se faz necessário para que se entenda a presença de grupo de extermínio ou milícia privada. Apenas a título de referência, procurem aí, por favor, artigo 35 da 11.343. Acha aí o 35 da 11.343, por favor. O 11.343 é crime de tráfico, é lei de droga. Lei 11.343, artigo 35. Podem procurar aí, o artigo 35 da 11.343, artigo 288 do Código Penal e artigo 1º, parágrafo 1º da 12.850. Joguem aí no chat, por favor.
Presidente está fácil não, né? Olha lá. Tanana, 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no 33 e parágrafo 34 dessa lei. Aqui é crime de associação para o tráfico. Você precisa de duas ou mais pessoas. Para fins de crime de associação para o tráfico. E vejam vocês que interessante, a associação para o tráfico, nós precisamos da presença de duas ou mais pessoas. Não, aqui não é caso de concurso de pessoas, nós temos um crime à parte. Se nós tivermos uma eventualidade, se duas pessoas eventualmente cometerem tráfico, não tem nenhuma combinação entre elas, digamos, nós vamos ter simplesmente o concurso de pessoas. Agora, nada impede que nós tenhamos, além do crime de tráfico propriamente dito, que é o do 33, nós tenhamos também o crime do artigo 35, que é um delito autônomo. Para o tráfico, então, para delito de associação para o tráfico, nós temos que saber, precisamos de duas pessoas. Beleza? 288 do Código Penal. 288, olha lá. Associarem-se 3 ou mais pessoas para crimes de associação criminosa, o delito de associação criminosa previsto no Código Penal, nós precisamos de 3 ou mais pessoas. Para associação para o tráfico, precisamos no mínimo de 2, está previsto no Código Penal. Para associação para o tráfico, precisamos de no mínimo 2, está na 11.343. Para associação, crime de associação previsto no Código Penal, nós precisamos de, no mínimo, 3, né, daí do 288, e na organização criminosa é exatamente isso, Hugo, nós precisamos de, no mínimo, 4. Só para ficar claro aí para o pessoal, acha aí para mim, por favor, artigo 1º, parágrafo 1º da 12.850, é a lei de organização criminosa. Só para a gente confirmar. Associação para o tráfico, 2. Crime de associação previsto no próprio Código Penal, precisamos de 3. E no crime de organização criminosa, nós precisamos de... Parará. Parágrafo 1º, por favor. Parágrafo 1º. 4 ou mais pessoas. Então, organização criminosa, nós precisamos de 4. Associação do Código Penal, precisamos de 3. Associação, precisamos de 3. Associação para o tráfico, precisamos apenas de 2 pessoas. Também, né? Tem também o crime de rixa. Já falaremos, Maria Clara. Parágrafo 7º, e aí nós fechamos. Vamos fechar aqui falando de causas de aumento de feminicídio. Olha só, gente. Vocês viram que o feminicídio, ele é uma forma de homicídio qualificado, não é? Nós vimos lá, ó, se a gente voltar aqui, feminicídio, olha lá. Homicídio, feminicídio.
Feminicídio está previsto lá no inciso 6. É uma modalidade qualificada de homicídio, previsto no parágrafo 2º, inciso 6. Pois bem, o parágrafo 7º do artigo 121, ele prevê um feminicídio, ele prevê causas de aumento de pena do próprio feminicídio, que já é um homicídio qualificado. Correto? Nós vamos partir da pena de 12 a 30 e vamos adicionar 1/3. Nós vamos, por ser feminicídio, nós vamos partir de uma pena de 12, uma pena variável de 12 a 30, e se estiver presente qualquer dessas circunstâncias aí previstas no parágrafo 7º, nós vamos aumentar a pena de 1/3. De 1/3 a metade. Temos uma variação aí. Inciso 1. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, dúvida nenhuma, né? Inciso 2. Contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência prevista nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340 e a Maria da Penha. Então, vejam, se for durante a gestação nos 3 meses seguintes, se a vítima tiver menos de 14, maior de 60 ou apresentar deficiências, se o feminicídio for cometido na frente de ascendente ou descendente de maneira presencial ou virtual. E 4, se houver descumprimento de medida protetiva. Foi estabelecida uma medida protetiva de que a pessoa não poderia se aproximar 100 metros da vítima, a pessoa não só se aproximou, como também a matou. Nós vamos ter um feminicídio com uma causa de aumento. Beleza? Vamos... Tá certo. Deixa eu interromper aqui. Alguma dúvida aí, gente? Além das inúmeras apontadas por Maria Clara, alguma outra dúvida aí? No que diz respeito ao homicídio culposo, as causas de aumento? Não? Vou encerrar nossa aula aqui, encerrar a gravação. Vamos fazer a chamada. Tá certo. Deixa eu interromper aqui. Onde é que eu interrompo, gente? Gravação.